Ok, muito boa tarde a todos. Eu vou então fazer um breve workshop que não consegue ser assim mesmo muito prático porque estamos online, mas vou pedir a vossa participação em alguns momentos e vou começar por partilhar a minha tela. Creio que agora já estarão a ver, certo? Sim, está ótimo. Ok. E então, não queria que estivesse nesta página. Ok. E eu vou falar um bocadinho sobre uns desafios que nós temos associados à plataforma invasoras.pt. São desafios de ciência cidadã, em que contamos com a colaboração dos vários inscritos, que podem ser muito variados, em várias experiências ou recolha de alguns dados. E eu vou começar por fazer uma breve introdução ao tema das invasoras e depois falarei então dos desafios. Mas, antes de mais, gostava que me escrevessem aqui no bate-papo em que distrito do país vivem ou trabalham, onde estão normalmente, só para eu ter um bocadinho de ideia de quais é que são as espécies que podem estar mais perto de vocês. Ok, há pessoas de todo lado. Acho que vou ter que falar um bocadinho de cada uma. Tudo preciso, Elizabeth, sim. Estão aqui, realmente o país está bastante representado. Já vi alguns ali umas ilhas, mas de resto temos um bocadinho de norte a sul, muita gente da zona de Lisboa, de Viseu, Sintra, ok. Lá de cima, Serra da Estrela. Alguém das zonas mais interiores? Já me devem ter passado alguns. Ok. Parece mais litoral do que interior, mas há alguma representatividade de norte a sul. Ok, então vou poder falar um bocadinho das várias invasoras e a seguir queria que me escrevessem o nome de duas plantas invasoras que conheçam e que estejam habituados a ver assim com maior frequência. Erva das Pampas, ok, mimosa. Se não souberem nenhuma, não digam. Eu só quero ter um bocadinho de ideia de quais é que as pessoas associam e quais é que estão aqui. Ok? Mimosas aparece muitas vezes, ervas das pampas também, as acácias, escurão das praias, as alvoadinhas, maracujeiro, aqui pessoas das ilhas. Tintureira. Tintureiras, eucaliptos, tintureiras, jarros, chorões. Ok, bastante diversidade. E são muitas vezes as mesmas, acácias, ervas das pampas, as tintureiras, ok, mas com bastante diversidade. Eu acho que vou falar de muitas destas, não todas, mas é bom ter uma ideia de quais é que as pessoas associam mais a este problema, ok. Canas também, muito frequentes, apesar das pessoas muitas vezes não se lembrarem delas. Erva de diabo também. Ok, muito obrigada. Eu calculo que nem todos tenham respondido, mas já fiquei com uma ideia. É verdade que aparecem algumas que não são das mais frequentes, mas a maioria das pessoas referiram as que estão mais presentes no território. Rabo de gato, não sei a que é que se estará a referir a Lucinda, mas eu chamo rabo de gato a uma espécie nativa. Não sei se será a mesma que eu conheço ou não. Ok, então, pelas vossas respostas e pelas localizações dos participantes, há aqui uma grande diversidade e eu tenho aqui algumas fotografias de espécies de plantas invasoras. Elas são muito diversas, desde plantas de dimensões pequenas e herbáceas até árvores de grande porte, muitas espécies de origens muito distintas de todos os continentes, todas elas invasoras, as que estão aqui e as que, pelo menos os exemplos que eu fui vendo, a grande parte também são invasoras. Então, o que é que será que as une? O que é que elas têm em comum para nós chamarmos invasoras a todas elas? E eu costumo dizer, habitualmente dizer que tem 5 passos, não são passos, 5 características, por assim dizer, para identificar e que unem todas estas espécies. Elas são espécies que são exóticas, ou seja, que vêm de outros territórios, que pelos seus próprios meios não chegariam a Portugal, neste caso, mas não chegariam ao território novo em que estamos a referir. Portanto, são espécies exóticas, são espécies que se conseguem reproduzir sozinhas, sem ajuda do homem.
ainda que inicialmente tenham tido a ajuda do homem, mas atualmente não precisam minimamente da ajuda do homem para se conseguirem reproduzir e multiplicar. Quando produzem esta descendência, conseguem se afastar dos locais onde foram introduzidas pelo homem inicialmente e conseguem fazer este afastamento sozinhas, mais uma vez, sem ajuda do homem. Com esta reprodução e multiplicação, conseguem atingir densidades muito elevadas e às vezes temos muitos exemplares por metro quadrado, por hectare, depende da escala que estamos a considerar, e isto vai-se muitas vezes refletir em impactos negativos a vários níveis. Portanto, os 5 pontos que elas têm em comum são exóticas, reproduzem-se sozinhas, conseguem se afastar dos locais onde foram introduzidas, conseguem com isso ter grandes densidades, muitas vezes acabam por dominar completamente em relação às outras espécies e conseguem com isso ter impactos negativos a vários níveis. Nós temos muitas espécies exóticas que não são invasoras, muitas das espécies que nós usamos na alimentação, como ornamentais nos jardins, nas cidades, são espécies exóticas, mas uma grande parte delas não se consegue reproduzir sozinha, não se consegue afastar dos locais onde foi introduzida, está dependente do homem. Portanto, nem todas são invasoras. As invasoras são as que cumprem estes 5 pontos. E estas invasoras são distribuídas por todo o mundo. Este mapa tenta representar um bocadinho o ponto de situação de número de espécies invasoras em cada país. É um mapa, como quase todos os mapas globais, que não consegue ser muito preciso, e Portugal está ali pintado de um alaranjado, como tendo entre 74 e 200 espécies invasoras, mas em Portugal existem mais de 200 espécies invasoras só em termos de plantas, não pensando nos outros grupos taxonómicos, há mais de 200 espécies de plantas que são invasoras em Portugal. Mas, olhando para este mapa, conseguimos ver que a tendência é muitos países com laranjas e vermelhos, portanto há uma grande diversidade e um grande número de espécies invasoras na maioria dos países, e isto vai se refletir muito na maneira como estas espécies ameaçam a biodiversidade. Há uma análise que foi feita recentemente, publicada em 2019, sobre as ameaças à biodiversidade, e as espécies invasoras apareceram como a 5ª principal ameaça à biodiversidade a nível global. Isto é a nível global. Se pensarmos em particular em algumas ilhas ou alguns países, este 5º vai subindo e descendo. Em várias das ilhas do Pacífico, por exemplo, as invasoras chegam a ser a 1ª ou a 2ª ameaça à biodiversidade. Mas em termos globais, elas são realmente uma das grandes ameaças à biodiversidade. E isso vai-se refletir não só na biodiversidade, em que elas são realmente uma grande ameaça à ecologia e ao equilíbrio dos ecossistemas, mas também com impactos a outros níveis. A nível da biodiversidade, eu gosto de mostrar esta fotografia nas nossas dunas, e uma grande extensão das nossas dunas está invadida por acácia de espigas, uma espécie australiana, e nesta fotografia nós vemos um manto quase contínuo da acácia na parte superior da fotografia, e depois nesta pontinha, na parte inferior da fotografia, vemos areia e espécies arbustivas e herbáceas, que são as espécies características das nossas dunas, mas as nossas dunas estão transformadas em qualquer coisa completamente diferente, e é óbvio que se nós temos estes mantos contínuos de acácia, as espécies que lá vivem não podem ser as mesmas que viviam numa duna que não tem a dominância da acácia. Além disso, nas nossas dunas também existe muito chorão das praias, uma espécie sul-africana, da parte mediterrânica da África do Sul, e que também cobre extensões muito grandes, com um tapete quase que dá para enrolar e que dificulta muito a presença de outras espécies. Para pensar numa espécie aquática, para não falar só das terrestres, o jacinto de água é uma das espécies aquáticas que está mais dispersa no nosso território e um bocadinho por todo o mundo, e além dos impactos que tem na biodiversidade, acaba por ter muitos impactos a nível dos serviços dos ecossistemas, ou seja, de uma maneira simples, da forma como nós conseguimos utilizar os ecossistemas e a natureza e os recursos naturais, muitas vezes sem termos sequer consciência, para o nosso proveito. E, de facto, isto é uma fotografia num dos canais do Rio Mondego, quase não se vê água, e toda a utilização que se faz a nível de
recreio, pesca, utilização de água para regas, para agricultura, para tirar algas para a agricultura, é completamente impossibilitada quando temos a água totalmente tapada e o espelho de água totalmente tapado por Jacinto Tiago. Portanto, tem muitos impactos a nível do equilíbrio dos ecossistemas, mas também dos serviços que os ecossistemas nos prestam. Além disso, muitas das espécies invasoras que nós temos e das acácias que muitas pessoas referiram, as áqueas, são espécies de climas mediterrâneos adaptadas ao fogo, mas que quando chegam ao nosso território têm características diferentes das nossas espécies, que muitas delas também estão adaptadas ao fogo, e vão acabar por alterar os regimes de fogo e as características dos incêndios de tal maneira que se vão promover a elas próprias e não às nossas espécies nativas. E esta fotografia é na Serra da Boa Viagem, em que se vê os pinheiros ainda queimados e já está um manto verde a crescer atrás que não é de pinheiros, que é de acácias, várias espécies de acácia com a dominância da Austrália, que aparece aqui, mais uma vez uma espécie australiana, como o nome comum indica. Tem também as áqueas, que se calhar são um bocadinho menos conhecidas, não me apercebi que muitas pessoas as referissem. Esta áquea picante é mais uma espécie australiana, também adaptada ao fogo e que também faz coberturas muito monoespecíficas, em que praticamente não se vê em outras espécies e que acabam por beneficiar muito com o fogo e depois promover incêndios com características distintas. Mas não tem impacto só a nível ecológico, as espécies invasoras têm muitos impactos a nível económico e na Europa há alguns anos tentou-se fazer uma quantificação de quanto se estava a perder por causa das espécies invasoras e chegou-se a este valor de mais de 12 mil milhões de euros por ano e reparem que esta referência já é de 2008, portanto já tem mais de uma década, atualmente estes valores já estão desatualizados e serão certamente muito superiores. E são valores que são superiores também porque o que se quantificou na altura não foi nada do que eu estive a falar anteriormente, portanto, dos impactos a nível ecológico, mas quando as espécies invasoras afetam, por exemplo, a produtividade, e muitas vezes elas aparecem em áreas que são utilizadas pelo homem para a produção de madeira, agrícola, ou o que seja, e que, portanto, a produtividade vai ser afetada por estas espécies, mas também em medidas de gestão e controlo que são muito dispendiosas e que todos os anos se gastam muitos milhões de euros para fazer controle de espécies invasoras, inclusivamente aqui em Portugal. Além disto, elas têm até impactos a nível da nossa saúde. Há muitas espécies que têm pólenes que são alergénicos e muitas pessoas acabam por ser afetadas na sua saúde por causa delas, como é o caso da erva das pampas, que é uma espécie que é cortante, que também é cortante e que por isso também nos pode prejudicar fisicamente, mas que tem pólen alergénico que acaba por ser impactante na saúde das pessoas. Ou as acácias, que muitas delas também têm pólenes bastante alergénicos. E etc. Ok, eu não tenho tempo para falar muito mais sobre impactos, mas de facto os impactos são tão graves que as invasoras são uma das metas que existem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem precisamente a ver com a redução de invasoras. Eu creio que a maioria de vocês já tenham ouvido falar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nestes Objetivos da Agenda 2030, sendo de uma maneira simplista, tentam ser objetivos para um mundo melhor e a muitos níveis diferentes como é que nós conseguimos um mundo melhor e o objetivo 15 tem a ver com proteger a vida terrestre e a meta 15.8 tem precisamente a ver com conseguir evitar a entrada de novas espécies invasoras e, por outro lado, conseguir mitigar e controlar as que já estão presentes no território e isso com foco nas espécies prioritárias, porque controlar todas já é impossível. Este objetivo estava para 2020, não foi atingido em 2020, nem em Portugal, nem em grande parte dos países, mas até 2030 estão a refazer este objetivo e será, se calhar, um bocadinho menos ambicioso, porque será muito difícil esta meta que se tinha posto. Em Portugal, os impactos também são mais do que reconhecidos. Em vigor temos agora o Decreto-Lei 92 de 2019, mas não é o primeiro que nós temos dedicado às espécies invasoras. A primeira legislação dedicada é de 99, o Decreto-Lei 565/99, que depois foi revisto e que está agora em vigor, este 92 de 2019.
além da legislação nacional, temos também em vigor, e que também temos que respeitar, o Regulamento Europeu 1143 de 2014, que também lida com espécies invasoras. Portanto, a introdução na natureza de espécies invasoras é proibida. A legislação lista um grande número de espécies. Só em termos de plantas são listadas mais de 200 plantas, mas depois estão muitos outros organismos de outros grupos taxonómicos também listados. E as espécies que estão nesta lista nacional de espécies invasoras são espécies proibidas por lei. Portanto, é interdito desde a sua detenção, o cultivo, a criação, o comércio e claro, a introdução na natureza ou o repovoamento com este tipo de espécies. Então, como é que nós conseguimos lidar e ajudar um bocadinho a mitigar e a prevenir este problema? O primeiro passo é estar alerta e reconhecer as plantas invasoras. Plantas, porque eu estou a falar de plantas, podia estar a falar de animais, mas neste caso plantas. E para isso nós lançamos há alguns anos os desafios invasoras.pt, também com o projeto Livestock Cortadéria, porque vamos dando algum foco especial a esta espécie, a Cortadéria solana, que eu já vos falo dela daqui a bocadinho. E estes objetivos são bastante diversos. Temos 5 objetivos e eu depois ainda vos vou falar de um 6º no final e vou então falar um bocadinho de cada um deles. E queria que me pusessem no bate-papo se as pessoas que estão aqui, algumas já participaram ou em anos anteriores ou neste ano nos desafios invasoras.pt. Muitos não, isso quer dizer que podem participar, que estão perfeitamente a tempo, daqui a algum tempo. Elizabeth, estou aqui a perguntar sobre várias espécies, como é que se vêem livros delas. Eu vou deixar essas perguntas para o fim, pode ser? Porque o workshop não era sobre controlo. Está bem. Mas eu depois no fim, para o fim, se tivermos tempo, eu respondo, sim, com todo o gosto. Ok. Alguns sims, mas a maioria não. Ok, então vou-vos falar destes 5 desafios e depois no final tem um diferente que também podem participar se viverem principalmente junto à costa. Então, o que é que são estes 5 desafios? O primeiro e o terceiro nós juntamos porque é mapear as plantas invasoras e, por outro lado, entre essas que mapeamos, detectar as que são mesmo no início da sua dispersão e que ainda estão relativamente limitadas no nosso território. Para isso, nós temos uma plataforma de ciência cidadã, no invasoras.pt, que basicamente é um mapa que está online e que qualquer cidadão se pode registar neste mapa e depois fazer registros de plantas invasoras que veja. Para isso, pode fazer os registros diretamente no site ou com o telemóvel Android ou iOS, com uma aplicação que se chama Plantas Invasoras. A aplicação tem este aspecto, ela já tem alguns anos, foi criada em 2013 e agora temos uma versão nova que ainda tem algumas coisas para ajustar, mas que já está disponível e a funcionar, que está disponível para Android e iOS, que tem uma lista de espécies. Essas espécies têm, quando se clica, várias fotografias para ajudar na identificação e depois pode-se fazer o registro, como tem aqui, mais registro, um avistamento, que aparece um breve formulário para preencher com alguma informação. A maior parte da informação é opcional, não é obrigatória, mas queremos saber alguma informação sobre a espécie e a mancha de invasoras que as pessoas estão a ver. E precisamos, claro, de uma fotografia para conseguirmos validar e perceber se as pessoas estão ou não a reportar a espécie corretamente. Como eu disse, pode-se fazer o registro tanto no site, apesar de não dar tanto jeito, porque no site não tem as coordenadas automaticamente como no telemóvel, mas podem-se registar no site, tem 2 opções, ou fazendo login na parte superior do site, ou usando um destes links que estão aqui, e depois o formulário é semelhante àquele que aparece nas aplicações para smartphone, portanto, com uma fotografia e com alguns dados que pedimos sobre a mancha de invasoras que estão a visualizar. Depois submetem e quando submetem, esse avistamento não fica logo disponível para todas as pessoas. Nós tentamos fazer a validação uma vez por semana e só depois de nós validarmos
é que os avistamentos ficam disponíveis para os outros utilizadores e para se poder visualizar no mapa. Isto porque nós precisamos de verificar se a espécie está ou não bem identificada. Normalmente, quando não está, nós deixamos uma nota nas observações para as pessoas poderem perceber porque é que não foi validado o avistamento, se está mal identificada ou se há qualquer coisa no registro que não esteja correto, e depois podem corrigir, ou se for um avistamento que esteja correto, nós validamos e passa automaticamente a aparecer no mapa. Estes registros estão também disponíveis numa plataforma global, no GBIF, que é uma plataforma global de biodiversidade, e que estão disponíveis para quem quiser utilizar. Portanto, os avistamentos são feitos por cidadãos e estão disponíveis para os cidadãos. Quem quiser utilizar pode fazer o download e utilizar os dados que nós vamos recolhendo ao longo do tempo. Como é que funciona a plataforma do invasores.pt e o mapa estão disponíveis para qualquer pessoa quando estão associados a estes desafios. O que nós pedimos é que formem uma equipa, que pode ser uma equipa de qualquer tipo de pessoas, não sei se provavelmente estão aqui muitas pessoas, podem ser alunos, amigos, podem fazer sozinhos, não há um número mínimo, há um número máximo de 10 participantes por cada equipa. E depois, quando se inscrevem na página dos desafios, nós no final do ano letivo vamos ver quantos avistamentos é que fez cada uma das equipas e temos uns prémios simbólicos no final para reconhecer as participações mais assíduas, por assim dizer. Depois, o grande desafio neste desafio é aprender a identificar as espécies, porque de facto essa é a dificuldade principal. As pessoas muitas vezes não sabem identificar as espécies. Neste workshop eu não vou ter tempo para falar de muitas espécies, vou falar de algumas só para ficarem com uma ideia das mais frequentes, que foram um bocadinho aquelas que as pessoas referiram no início. A mimosa é, sem dúvida, das espécies que nós encontramos mais no território continental, não nas ilhas, mas na parte do continente. E é uma espécie australiana que está agora a terminar a floração, algumas ainda estão em flor, que é bastante visível nesta altura por causa de estar quase pintada de amarelo. E temos outras acácias, como a acácia de espigas, também australiana, e fico-me aqui pelas acácias, mas nós temos de facto muitas acácias. Se tiverem interesse em aprender a distinguir as espécies de acácia, no site invasores.pt está disponível este PDF, que é tipo uma chave fácil de identificação das espécies de acácia que nós temos em Portugal. Só serve para as que nós temos em Portugal, não tendo de utilizar isto num sítio com espécies diferentes porque não funciona, e que ajuda a olhar, basicamente ajuda a olhar para determinadas características que nos ajudam a distinguir as espécies de acácia. Depois temos a Aki, que eu já vos falei há bocadinho, que é realmente picante. É daquelas espécies que eu costumo dizer, se lhe tocarem nunca mais se esquecem, porque aquelas agulhas que se vê ali na fotografia não é como uma agulha de pinheiro, é como uma agulha de costura, pica mesmo e é mesmo resistente e vigorosa, tanto que foi usada para fazer sebes vivas bastante picantes. E é uma espécie que tem estas flores branquinhas muito bonitinhas, mas de resto parece uma espécie que passa relativamente despercebida. Os pantalobos, para sairmos da Austrália, é uma espécie que vem do Oriente, da China, e é uma espécie que nesta altura do ano a maior parte ainda estará sem folhas, é uma espécie de folhagem caduca, mas já começa a ter as folhas e em alguns sítios já se vêem uns estofinhos de folhas avermelhadas no cimo dos ramos, e é uma espécie que aparece muito junto a zonas urbanas, foi muito usada como ornamental e espalhou-se a partir daí, e hoje em dia já aparece muito em florestas ribeirinhas. A cortadéria, ou penachos, ou erva das pampas, foi uma das espécies que referiram muito no início e é uma espécie que realmente tem tido um aumento muito, muito acentuado nos últimos anos e é uma espécie que foi usada como ornamental e que ainda se vê em jardins e que atualmente já é listada como invasora e é uma espécie que, quando tem a flor, portanto, quando tem estes penachos enormes, chama muita atenção e as pessoas facilmente reconhecem. As canas passam bastante mais discretas, são uma gramínea tal como a erva das pampas, as plumas são muito mais discretas e muitas vezes quase não chamam a atenção, mas de facto está muito distribuída e até mais do que a cortadéria, já está por todo o país e há muitos anos.
Uma que também está em flor agora e que vemos um bocadinho por todo lado, são as azedas. É das espécies que mais facilmente as pessoas me dizem: eu pensava que era uma espécie nossa, e de facto todos nos lembramos de as ver desde pequenos, acho eu. Quando eu era pequena, costumava roer os caules e mesmo os bombilhos assados na chapa são bons para comer, mas é uma espécie que realmente não é nossa e que domina as nossas paisagens. Uma espécie da África do Sul. O chorão das praias, também da África do Sul, é uma espécie que foi muito usada como ornamental e também ao longo das nossas dunas, e para fixar as dunas, mas que depois se espalhou bastante e hoje em dia está muito disperso. O jacinto de água, já vos falei há pouco, que tem estas flores fantásticas, é uma espécie de zonas tropicais do rio Amazonas, mas foi usada também como ornamental e acabou por se espalhar e hoje em dia traz muitíssimos prejuízos a muitos níveis. E etc. Das espécies que as pessoas nos registram, nós capturamos para o desafio de detectar as que estão no início, e tem aqui várias fotografias de espécie alerta que estão relativamente localizadas ainda, mas que já estão no nosso território. Chama a atenção para a Singonaria do Japão, que tem-nos estado a alertar bastante, porque é uma espécie que já está presente no nosso território há várias décadas, mas que tem aumentado muito na zona norte do país. E também tem o site invasoras.pt, onde podem ver muitas outras espécies. E também o guia de plantas invasoras, que também está disponível a partir do site, o PDF é gratuito, e que podem explorar, aprender e, com curiosidade, conhecer muitas outras. E depois registá-las no nosso site e fazer muitos avistamentos. O segundo desafio é bastante diferente, porque o que nós pedimos é que basicamente nos tirem 2 fotografias à mesma planta invasora uma vez por mês, para nós conseguirmos seguir ao longo do ano e em territórios diferentes, portanto desde norte a sul, interior, litoral, que têm características climáticas e a meteorologia acaba por ser bastante diferente e influenciar as espécies de maneira diferente, para nós conseguirmos então seguir as espécies nestes diferentes territórios. É bastante simples, o que nós pedimos é que se inscrevam nos desafios, tal como no outro, e depois escolham uma planta, eu costumo dizer, aquela que está à porta de casa, para ser fácil, que nós passamos todos os dias, e a fotografia é para tirar sempre a mesma espécie e à mesma planta, o mesmo indivíduo. E para isso, nós temos um vídeo no YouTube, se quiserem, para ver como é que funciona. Nós temos um projeto criado nesta app que se chama Epicolet, que está disponível para Android e iOS gratuitamente. Chama-se Desafio 2, o projeto que nós criamos, e basicamente o que nós precisamos é que as pessoas preencham este Desafio 2 uma vez por mês. Nós costumamos mandar um lembrete para as pessoas se lembrarem de fazer. E tem, portanto, este é o aspecto da aplicação, que tem este desafio 2, que aparece nos projetos disponíveis no Epicolet, tem que o adicionar, e depois disso, cada mês, aumentar uma nova entrada. E vão preenchendo o formuláriozinho que nós criamos, tem que ser clicando sempre em Next, portanto, para ver o resto do formulário, e no final salvar a entrada e fazer upload. Podem fazer tudo isto sem net, só precisam de net depois para fazer o upload, mas de resto podem fazer todo o registro, mesmo que não tenham os dados ligados ou que não tenham wireless. E depois no final aparece com a nuvenzinha com o verde e com o certinho a dizer que já está registado, e isso quer dizer que nós já conseguimos ver do nosso lado na base de dados. O quarto desafio é livre. Basicamente o que nós pedimos é que façam qualquer tipo de atividade, que pode ser muito variada, desde palestras, ações de campo, cursos, teatros, jogos, o que seja, é pôr a imaginação a funcionar, para falar de espécies invasoras. Não tem que ser só plantas, pode ser plantas ou animais, podem escolher as espécies que quiserem, e de facto o desafio é ajudar a comunicar e a alertar as populações para este tema, e que pode ser muito diverso. Das equipas que venceu o ano passado foi de uma escola
que fizeram uma música sobre a Cortadelha que estava muito engraçada. Portanto, é bastante livre. A ideia é conseguir passar para públicos diversos, pensar em públicos diversos e o que é que em cada público pode fazer sentido para as pessoas se interessarem e ouvirem falar deste tema. E as ecoescolas também têm um desafio agora com as invasoras para fazerem uns pósteres sobre as invasoras. E o último desafio tem a ver com atuar, controlar, escolher uma área em que tenham autorização e que possam agir e fazer uma ação de controle, reportar, fazer desde fotografias antes, durante, depois e no final enviar-nos para nós registarmos essa ação de controle e que pode ser muito variado, nem que seja descascar as acácias que têm na escola ou arrancar as azedas, que é muito fácil, desde que seja uma ação que vocês tenham autorização. Não se pode, obviamente, ir para terrenos privados remover invasoras, mas numa área que tenham autorização, podem participar então neste. Para isso, nós temos no site invasores.pt temos muitos vídeos sobre as ações de controle e nós também fazemos muitos workshops e cursos e palestras sobre controle, portanto, se estiverem interessados, podem procurar que nós ajudamos. E estou quase no fim, não queria deixar de falar de um último desafio que não está incluído nestes 5, é um desafio que não é para equipas, é um desafio para nos ajudarem a detectar um agente de controle biológico que nós introduzimos em 2015 para controlar a acácia de espigas. É este insetinho que vocês veem aqui, chama-se Trichilogaster acacia longifoliae e é um inseto que faz galhas, portanto é um galhador muito, muito específico para a acácia de espigas, que diminui a produção de sementes e de ramos novos na acácia de espigas e que está já um bocadinho por todo o país. Estes pontinhos aqui ao longo do mapa, os que estão a cheio, já têm estabelecimento deste agente e já temos muitos pontos, como vocês conseguem ver, e portanto para nós é cada vez mais difícil conseguirmos monitorizar e ir a todos estes sítios, saber como é que o agente se está a estabelecer e a dispersar. Portanto, precisamos de olhos no terreno, ao longo da costa, que nos registrem estas galhas. Para isso, temos um projeto também no Epicolet, tal como no Desafio 2, portanto, podem adicionar o registro de Trichilogaster acacia longifoliae e depois é preencher e submeter no final. É semelhante ao Desafio 2, apesar de o formulário ser adaptado e ter informação diferente. E com isto nós vamos conseguindo perceber como é que ele se está a dispersar em áreas que são cada vez maiores, porque ele consegue ir aumentando o seu raio de dispersão com a ajuda dos olhos que estão no território. E cheguei ao fim. Estou à espera que se inscrevam em algum destes desafios. Está aqui o link novamente e depois eu também posso partilhar a apresentação para ficarem com os links, ou posso escrever no bate-papo. Inscrevam-se e se tiverem perguntas ou questões, estou disponível agora no final. Estão aqui muitas perguntas. Há várias no bate-papo, mas eu acho que não vou conseguir muito ver porque isto já está tão longo, mas... Se disponibilizar a tela, Elizabeth, pode baixar e nós pedimos às pessoas para porem a mão no ar, já que ainda temos ok, pode ser, aqui muito alguns bem. minutos, temos ainda 12 minutos. Ok. Quem quiser, então, ponha a mão no ar, por favor, para não nos atropelarmos tanto. Quem quiser fazer questões, havia aqui várias no bate-papo. Temos aqui já 2 mãos. João? Eu, entretanto, vou pôr no bate-papo só os links para poderem ficar com eles. Ok. Eu vou respondendo a uma que vi aqui, se podemos ir às escolas, desde que seja marcado com antecedência para nós conseguirmos encaixar na agenda, nós costumamos ir às escolas sim. Pronto, se calhar então passava aqui a outra pessoa, o João não está a conseguir falar. Posso falar? Bate-papo. Ana Mira, pode ser? Posso. Na sequência do que estava a dizer, é possível fazer palestras online? Sim, também temos feito bastante online, sim. Como é que nós usamos esses links que vai enviar, sim? Eu coloquei o link no bate-papo, eu se calhar, Margarida, queres que eu envie o PowerPoint no final para poder partilhar com toda a gente? Exatamente. Ok, e os links estão no PowerPoint? Sim, na página.
E tem o meu contacto também para fazer palestras ou o que seja, basta que nos escrevam. Nós às vezes não conseguimos responder a correr, mas desde que seja marcado com antecedência, nós tentamos o máximo responder a toda a gente e tentar ir. Ana Mira, foi a mão no ar. Boa tarde. Eu fiquei a saber pela análise do decreto que uma planta que utilizo muito já há algum tempo na horta pedagógica da minha escola, que é uma invasora. Portanto, eu estou a falar das chagas, da capuchinha, que é uma aliada nas hortas. Portanto, e agora estou preocupada, portanto, não entendo porque é que ela foi considerada uma invasora. Ou seja, este decreto, quando foi revisto, tem muitíssimas mais espécies do que tinha o decreto anterior e puseram as espécies todas com o mesmo grau de proibição. Mas, obviamente, uma chaga não é o mesmo que uma acácia ou que uma áquia, mas espalha-se, e nós conhecemos vários sítios onde elas fazem extensões até consideráveis, completamente a tapar tudo. Portanto, eu diria que não a tendem propagar de maneira nenhuma, mantenham só onde têm e tentem ir eliminando aos poucos. É daquelas espécies que têm potencial, e nós conhecemos vários sítios onde elas se espalharam, mas a maior parte das vezes ficam relativamente perto dos sítios onde foram introduzidas. Mas, dadas as condições apropriadas, elas conseguem espalhar-se e avançar. Obrigada. Posso colocar a minha pergunta? Sim. São duas. Tenho uma quinta pedagógica e concorremos ao primeiro concurso, que era fotografar as invasoras, e fomos identificámos muitas. Contudo, agora estou num impasse. Íamos fazer uma ação, mas chegamos à conclusão que algumas invasoras são também muito importantes para a polinização, certo? Para os insetos. Então, eu estou num impasse, não sei o que é de fazer. Neste momento, estão todas floridas, é lindíssimo. Lá na quinta, o que é que a gente faz? E depois também era outra questão, a questão das invasoras quietas. Se valorizam essas, se não, por exemplo, na quinta pedagógica temos 2 eucaliptos, o facto é que são aqueles 2 há anos e nem sequer aparecem outros. Portanto, valorizamos, não valorizamos, o que fazemos? Primeiro, polinizadores. É verdade que muitas das espécies invasoras têm flor, por isso é que elas conseguem reproduzir e muitas delas têm flores muito atrativas. E os insetos aproveitam-nas. O problema é que elas estão a substituir as outras espécies e se nós as deixamos e não as eliminamos, vamos deixar de ter as flores das nossas espécies. Portanto, a ideia é tentar controlar para que, com o espaço que é aberto, as nossas espécies se possam estabelecer e depois tenham elas as flores que possam ser atrativas para os insetos, porque senão estas acabam por dominar. Calculo que esteja a falar, por exemplo, das azedas, não é? Que agora estão em flor, são muito bonitas, atraem muitos insetos, têm sempre as abelhas lá à volta e outros insetos polinizadores, só que elas de facto estão a ocupar o espaço de muitas espécies nossas nativas que também têm flor nesta altura do ano e que já não estão disponíveis porque essas dominam. Portanto, se nós não as tentarmos controlar, acabamos por ir perdendo as nossas e mais, acabamos por ir perdendo polinizadores específicos, que não sejam dos generalistas como os que vão para as azedas, porque deixamos de ter as nossas espécies com flores muito diferentes e com características muito diferentes. Portanto, o meu conselho é, se conseguirem reduzir as azedas e outras invasoras que tenham, tentem ir reduzindo para poderem promover as nossas espécies nativas que também têm flores e que também atraem os polinizadores se nós lhes dermos hipótese. Em relação às quietas. Sim. Há quietas e quietas. Primeiro, o eucalipto, apesar de ele ter comportamento invasor, não está na nossa legislação como tal. E duvido seriamente que algum dia entre, porque ele tem muito valor económico e, portanto, não foi listado. Mas as espécies, aquela ideia das espécies quietas é uma ilusão. As plantas não ficam quietas. As plantas têm estratégias fantásticas para sair do sítio. E, de facto, ainda no outro dia tirei uma fotografia aqui numa acácia grande, bonita, que foi plantada há muitos anos num jardim em Coimbra, e lancei o desafio nas redes sociais para me dizerem se achavam que ela ali quieta permanecia ali ou não. E não permanece. De facto, uma espécie arbórea de grande porte que está a dar flor tem, e no caso, por exemplo, desta acácia, tem sementes que atraem as aves, que depois as vão buscar,
que vão levar as sementes para sítios que já não têm cimento e que já não é difícil germinar, e depois estão a começar a fazer novas áreas invadidas longe, que ninguém se calhar pensa que tiveram origem ali no meio da cidade, mas que estão a sair do sítio. Portanto, as espécies quietas são uma ilusão, que conseguem sair e que conseguem dispersar para outros sítios e depois ir começar áreas invadidas noutros sítios. Os eucaliptos, muitos dos eucaliptos que nós temos e que estão a invadir e a sair claramente das áreas de plantação, estão associados ou eucaliptos mais velhos, que conseguem ter mais produção de semente, ou a áreas com falta de gestão florestal e que, portanto, conseguem muito facilmente começar a germinar e aumentar, ou a incêndios, que foi o que nós vimos depois dos incêndios de 2017, muitas das áreas que eram plantação e que estavam relativamente geridas e que não saíam, os eucaliptos não saíam da plantação, nesse ano foi um incêndio tardio, quando ardeu tiveram a dispersão das sementes numa altura em que elas conseguiram germinar, conseguiram vingar porque já tinha passado o verão, e portanto eles germinaram, invadiram e afastaram-se muito das plantações. Portanto, eu diria, são eucaliptos quietinhos, vão vendo se eles não germinam por aí. Os eucaliptos têm sementes que caem mais no chão e que não são dispersas tanto pelas aves, mas mantenham-nos debaixo do olho, e se eles começarem a germinar, convém tirarem. Se forem outras espécies que tenham sementes que sejam mais vistosas, não é? As sementes de eucalipto são pequeninas, não sei se alguma vez deram por isso, mas elas são pequeninas dentro daquelas cápsulas, são dispersas por pessoas que ficam mais próximos. Mas se forem sementes mais vistosas e grandes e que facilmente atraem aves, é muito importante que considerem reduzir, porque senão elas são realmente o foco de áreas invadidas que não estamos a ver, mas que podem ter o início aí. Obrigada. Agora, Gostava. não? Desculpa. Por favor, ponham a mão no ar, que é mais fácil, senão atropelamos. Nuno. Quer ativar o som. Obrigado. Olá, boa tarde. Parabéns pelo projeto Invasoras e também pela apresentação. Nós estamos a pensar em organizar uma caminhada por trilhos daqueles sinalizados para fazer combate às acácias, ou seja, neste caso com miúdos de ensino superior, que podem levar navalhas, não é? Para fazer aquela técnica do descasque, que até já vi em vários vídeos como é que se fazia também, e há pessoas que sabem fazer, mas a questão que lhe colocava era precisamente essa que também abordou, que é a quem é que temos que pedir autorização, ou seja, apesar de serem invasoras, classificadas como invasoras, se quisermos ir para esses trilhos, temos que falar com quem? Podemos lá chegar... Tenho que falar com... são geridos por alguma entidade no início nos placares do início, costuma ter qual é que é a entidade que gerem e terão que falar com essa entidade. Pelo menos isso, porque depois a verdade é que muitas vezes os trilhos passam por terrenos privados e terão que falar com a entidade qual é que é a melhor abordagem, se terão que falar mesmo com os proprietários, ou seja, por mais que sejam espécies proibidas, a nossa legislação de direito privado é muito forte e não há legislação quase que lhe passe por cima, a não ser em raras exceções, e portanto nós não podemos ir para terrenos privados fazer aquilo que achamos que é bem, por mais que as espécies invasoras devam ser controladas. De qualquer maneira, uma coisa é arrancar 3 acácias pequeninas que mal se viam, outra coisa é descascar uma acácia com 30 metros de altura, não é? Se arrancar aquelas 3 pequenas, não vejo que haja problema, mas descascar uma acácia que o proprietário até podia querer cortar para uma madeira ou que a conhece muito bem, eu acho que pode ter problemas sérios. E não pode. E da sua experiência, essa abordagem aos privados e aos gestores dos parques, essa abordagem é muito complicada, tem receptividade? É muito, muito variável. Nós trabalhamos com muitos municípios, com o ICNF, com associações várias que reagem relativamente bem, e temos o oposto da moeda de municípios, associações que reagem mal. Mas muitas vezes as pessoas precisam de ser elucidadas e perceber qual é que é o problema daquela árvore ali sozinha, qual é que é o problema de uma espécie invasora, além dos benefícios que ela me dá, quais é que são os muitos prejuízos que está a dar, para as pessoas perceberem porque é que se está a propor e porque é que é importante que se faça o controle. Ok. Eu diria que o primeiro passo é tentar falar com as pessoas, a bem, e tentando esclarecer. No vosso projeto não tem assim nenhuma coisa tipificada, documentos para se fazer esse tipo de abordagem?
Não, se possa costumo usar. falar com as pessoas Tem que ser diretamente. mesmo falar. E amigavelmente. Obrigado. Se que a Carolina, que está sem câmara, tinha levantado a mão, mas já se calhar não consegue. Não sei se há mais alguma questão, mas estamos quase a terminar. Ok. Eu tinha uma questão. Eu sei que a oradora não ia falar de como evitar essas pragas, mas eu ando desesperada com as acácias, as mimosas que tenho num terreno. Todos os anos eu gasto dinheiro, todos os anos eu trabalho. No ano passado, em maio, fui para lá cortar com uma equipa. Há dias fui lá, já estão outra vez com 3 ou 4 metros. Não sei o que hei de fazer. E por outro lado, é num percurso pedestre que há aqui na zona onde vivo, há uma grande área, estamos a falar quase já em 600 metros de acácias, e que realmente são muito giras. E o mais engraçado é que agora passo por lá e é muita gente que vai lá de propósito para apreciar as acácias, para ver as acácias, para tirar fotografias das acácias e para divulgar. Eu sou de Viseu, vivo em Viseu. E isso incomoda-me um bocadinho. E ouvi até dizer que já há visitas, este ano não, porque não estamos confinados, para ver as acácias, como para ver as amendoeiras em flor, que já há visitas para isso. Há sim. Aqui na zona de Coimbra, Miranda, de Lausanne, já há muitos anos, até anunciam no jornal. Fazem safaris fotográficos, como eles chamam. Mas agora, a sério, o que é que eu faço? O que é que eu faço que eu não sei? Eu tenho um minuto para lhes responder o que é impossível. Nós costumamos fazer workshops. Olha, amanhã, estou a fazer publicidade em causa própria, mas amanhã nós temos um seminário online sobre controle de acácias. Participem, eu vou pôr aqui, podem ver no nosso YouTube, porque eu acho que já não temos lugares para o Zoom, mas eu vou pôr aqui o link de qualquer maneira. E o controle de acácias não é fácil, mas com persistência e com estratégia consegue-se. Eu diria, as que têm poucas, descasque-as e deixas morrer de pé, para elas não arrebentarem, porque senão, quando começou a dizer que as cortou o ano passado, eu já estava a imaginar que ia dizer e este ano está na mesma, mas está pior, porque elas rebentam, e as acácias quando se cortam, rebentam, salvo raras exceções de espécies que rebentam menos. O que quer dizer que se nós as cortarmos simplesmente, só estamos a piorar a situação. Pode fazer cortes mais contínuos para conseguir que elas vão esgotando o que têm nas raízes, e se as cortou, não esperar um ano, cortar muito antes, quando elas têm abaixo do joelho, cortar outra vez e ir cortando várias vezes seguidas para elas esgotarem o que têm acumulado nas raízes, ou pode fazer corte com aplicação de herbicida na toça só localizado para elas diminuírem a capacidade que têm de rebentar, ou pode fazer, ou seja, isto é muito dependente dos contextos, eu não sou capaz de dar respostas que deem para tudo, mas pode fazer arranque nos sítios em que é possível, e que há sítios que fazem isso, quando querem fazer, por exemplo, plantações, fazem arranque literal das toças todas. Podem fazer injeção de herbicida em pequenos furinhos ou golpes, injetar herbicida, deixar que elas morram e só depois de mortas é que se corta, evita muito os rebentamentos. Pode usar fogo controlado, mas tem que ter 1001 cuidados e técnicos especializados. Mas, portanto, há muitas técnicas e cada uma será adaptada e conjugada mediante as condições dos locais e da dimensão da invasão. Mas junte-se a nós amanhã à tarde e nós vamos falar de controle, de vários tipos de controle, tanto do biológico como do físico como do químico. Obrigada, Elizabeth. Nós vamos mesmo ter que fechar. Agradecemos muito e depois iremos partilhar também a apresentação. Muito obrigada. Ok, obrigada a todos.